Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos falar de política. Sim, através do documentário Democracia em Vertigem da Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui que tem outros conteúdos. Eu estou sempre falando de séries, filmes e documentários também. Então vai lá e confere o conteúdo. Esse documentário não poderia ter vindo em hora melhor. É um documentário da Petra Costa. Ela já trabalha com cinema há bastante tempo, né? Desde 2009. E os trabalhos dela, entre curtas e documentários e outras coisas, a maioria deles acabou sendo premiado. Esse filme aqui estava em Cannes, né? Esse filme documentário estava em Cannes. E ele vai contar basicamente a história do governo do PT através da ótica da própria Petra. Ela tem uma história familiar, a mãe dela lutou na ditadura militar, foi presa, o pai dela também. E essa relação com essa questão da democracia, né, e com a ligação dela com a esquerda, obviamente deixou ela próxima ao PT, né, e aos partidos de esquerda do Brasil, e ao Lula, obviamente, como símbolo máximo dessa esquerda, né, mais recente do nosso país. O documentário ele vai falar ali realmente bem das raízes do PT, né, e do próprio Lula como sindicalista, e vai acompanhar ali até o momento da eleição, primeiro e segundo governo dela, e até, na realidade, a eleição do Bolsonaro. E ela vai ver justamente, ela vai tentar fazer uma análise e uma reflexão sobre como aconteceu esse movimento tão drástico, né, na nossa política, que foi de uma democracia de esquerda que, pelo menos como proposta, tinha a questão da inclusão das pessoas mais pobres, da diminuição das desigualdades sociais, para o declínio desse governo, né, por infinidade de coisas que vão desde a questão de falhas no aspecto econômico a movimentações políticas dentro do próprio país, até a gente estar realmente governado por uma extrema-direita, né, que tem um discurso bem contrário do que era ali no começo dos anos 2000, que foi mais ou menos durante a formação dela como pessoa adulta, né, e a própria formação educacional dela. Eu gostei do documentário, ele é um documentário claramente enviesado, né? E eu não acho isso um problema, né? Quem viu meu vídeo falando, por exemplo, sobre o Bandidos na TV vai ver que eu, na realidade, gosto que o documentário se posicione, o documentarista se posicione, porque ali a gente vai entender bem, a gente entende bem o que aquela voz está querendo contar, e a partir disso a gente pode criticar ele ou não por essas escolhas. E aqui a gente tem um documentário que é bem... ele tem bem um olhar próprio, e é um olhar muito pessoal, que parte justamente das convicções e das crenças políticas da própria Petra. Mas, querendo ou não, né, por mais que ele tenha ali esse viés, é justamente essa tentativa de refletir e tentar entender, e na realidade até mostrar um pouco pra gente como é que acontecem essas movimentações. Eu gostei muito desse documentário, especialmente porque ele saiu agora à luz da Vaza Jato, né, dos artigos feitos pelo Greenwald no Intercept. Glenn Greenwald, é um trava-língua o nome dele, que já saíram no Intercept, né, e essas matérias que vão justamente questionar a posição, né, do juiz Moro em relação às delações, né, e a relação ao próprio julgamento do presidente Lula em relação à questão de corrupção e etc. E eu acho que muito do documentário ele vai justamente tentar refletir, né, até porque é um documentário que está muito perto, então é muito difícil a gente analisar as coisas quando a gente está tão perto assim, né, de quando aconteceu. E a grande pergunta que o documentário vai fazer é: será que isso realmente é uma luta contra a corrupção? Ou a gente está vendo uma coisa, né, um processo que era um processo válido, que era Lava Jato, que estava de fato lutando contra a corrupção, mas num determinado momento ele é cooptado por interesses político-partidários, e esses interesses político-partidários vão guiá-lo para poder ir atrás da figura do Lula, né, e tentar colocar ali o PT e a esquerda como os grandes vilões do mal da corrupção no nosso país. E a gente sabe as consequências disso mais do que ela, porque, enfim, né, a gente está vivendo o presente, o documentário foi recortado no momento ali da eleição do Bolsonaro, né? Ele até cita a nomeação do Moro como ministro da Justiça do Bolsonaro no finalzinho. Mas eu acho ele muito interessante, especialmente justamente por esse momento, porque ele, de certa forma, vai fazer uma recapitulação do que estava acontecendo, né? Do que aconteceu, das coisas que aconteceram até esse momento que a gente chegou e a gente está vendo essas notícias do Intercept agora. Por mais que eu lembrasse de muitas coisas, eu gostei do documentário porque ele me fez lembrar de várias outras que já tinham ali caído em algum limbo da memória.
Então eu acho que ele é muito forte exatamente para sair nesse momento, porque a gente vai até compreender um pouco melhor e as coisas, por exemplo, que estão sendo publicadas pelo Intercept vão fazer muito mais sentido quando você tiver em mente o que você está vendo nesse documentário, né? Então, essa percepção que a gente tem de que de fato houve ali uma organização, né, uma movimentação, ele fica muito mais claro quando você lembra do passo a passo de como essas coisas aconteceram. Talvez se você não for de esquerda, você provavelmente não vai gostar desse documentário, ele tem realmente um viés de esquerda, ele enxerga realmente o PT e os governos do PT como uma coisa positiva para o cenário nacional. Eu acho que se vocês acompanham o canal, eu nunca escondi meu posicionamento, tem vídeo meu falando sobre quando o Bolsonaro foi eleito, né, e como eu considero isso deplorável para o nosso país. Então, assim, minha opinião eu sou um historiador, né, teoricamente o MEC é todo de esquerda e as universidades são tomadas pela esquerda, né, segundo o discurso. Se você for uma pessoa de direita um pouco mais moderada, é um documentário super interessante para você entender até um pouco da lógica e da ótica da mentalidade de uma pessoa de esquerda e que é petista, né, e que tem esses valores, para talvez até compreender um pouco como essa pessoa reflete, enxerga e percebe o mundo e percebe o próprio governo do PT. Fica aí, é um acerto, eu adorei o documentário, é um ótimo acerto da Netflix, já tem uma tradição ótima de documentários e esse é mais um dessa tradição. Eu espero que vocês gostem. Quem assistiu, deixa aqui nos comentários o que achou. A gente se vê na próxima e tchau.